Pegue a palavra de Deus e abra comigo lá em Mateus, capítulo de número 4, Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, e eu vou ler com você o versículo de número 17. Aleluia! Assim que você encontrar, mesmo dentro da tua casa, meu irmão, minha irmã, eu sei que tem muita gente que está com o celular já deitado ali na cama, mas levanta. A tua casa é a congregação de Deus agora. É isso que você tem dito. A minha casa se tornou a casa do meu Deus. Então, dentro da tua casa, você tem que ter ainda mais reverência com o Senhor. Chama toda a família para perto de você e divida a palavra de Deus com essas pessoas, porque hoje nós vamos ler um pouco mais a Bíblia do que nos outros dias, porque eu quero esclarecer algumas coisas com você. Todos encontraram Mateus 4, versículo de número 17, diz o seguinte: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Vou ler mais uma vez. Desde então começou a Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu vou ler mais uma vez para ficar bem fixado essa primeira pregação de Jesus, que foi a base de todo o seu ministério e a base de todas as pregações até os dias de hoje. Pelo menos tem que ser. Diz aqui: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Você crê que Deus, Ele vai falar com você? Você crê? Põe a mão na altura do teu coração, feche os seus olhos nesse momento, eleve o teu pensamento somente a Deus, aproveitando que hoje é um domingo especial. Pense no Senhor nesse momento. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, Senhor, Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E ninguém, ó Deus, na terra tem condição de falar do Teu santo nome se o Teu Espírito não o capacitar. Ninguém, meu Deus, pode trazer do céu a palavra revelada se o Senhor não a anunciar. Então, meu Deus, eu peço ao Senhor, toma o Teu lugar de honra aqui dentro dessa congregação. Toma o teu lugar de honra dentro da casa de cada pessoa que está agora acompanhando essa ministração através da internet. Meu Deus, que cada pessoa, meu Pai, ela venha ser ministrada por Ti. Que essa mensagem, meu Deus, ela transforme vidas, ela transforme famílias, ela transforme pessoas, ó Pai. Por isso, meu Deus, nós damos total liberdade para tanto aqui no Ministério Pão Vivo o Senhor venha falar conosco, mas também, meu Deus, fale com cada família que escutar essa ministração. Que o Senhor, meu Deus, tenha liberdade para exortar, que o Senhor tenha liberdade, meu Deus, para mostrar os nossos erros, mas, meu Deus, nos abençoe também nessa noite, se essa for a Tua vontade, em nome de Jesus, ó Pai, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos, amém, e graças a Deus. Aplauda o nome do Senhor, diga glória a Deus bem alto aí dentro da tua casa, e por favor, amados, podem se assentar, mas não vá no banheiro, não vá na cozinha pegar nada para comer, é a hora de você alimentar-se da palavra de Deus. E preste muita atenção. Esse versículo que nós lemos agora
foi a primeira pregação de Jesus, que depois de ter cumprido toda a justiça de Deus, anunciou que o reino de Deus estava próximo. Ele, depois de ser batizado nas águas, embora ele, como filho de Deus e uma pessoa que nunca pecou, olhando pelos olhos humanos, ele não precisaria, mas toda pessoa depois de adulto, ela precisa cumprir a justiça de Deus, que mostra a sua opção de fé, a sua escolha. Às vezes a criancinha ela é batizada ali numa determinada religião, mas ela mesmo não crê ainda em Deus, não sabe o que será. Por isso que o batismo, ele tem que ser feito a partir de uma idade que a pessoa ela compreende e se posiciona mediante a sua fé. E Jesus, depois de cumprir a justiça de Deus, ele vai anunciar que o reino de Deus está muito próximo. E depois do primeiro anúncio que ele fez, Jesus, ele durante 3 anos e meio, ele vai não somente anunciar com palavras, mas ele com muitas amostras visíveis, ele vai demonstrar o que é que o reino de Deus ele pode fazer na vida de uma pessoa. E eu vou dar alguns exemplos bíblicos para você entender o que o reino de Deus ele pode fazer com você que está acompanhando essa ministração. Eu quero que você abra a palavra de Deus comigo, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5, o reino de Deus, amados, ele muda histórias completas. A palavra do Senhor, ela vai demonstrar que o reino de Deus, ele chegou na vida de uma mulher e acabou com o sofrimento dela. Marcos capítulo de número 5, vai contar a história, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, de uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, e essa mulher ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos, com exames, com tratamentos, e diz a palavra do Senhor que embora ela ia nos médicos e especialistas, ela ia ficando de mal a pior, mas quando ela ouviu falar de Jesus e com fé, ela foi até ele determinada, mesmo sabendo que ela poderia sofrer consequências pela própria lei de Deus, por causa do seu fluxo sanguíneo, ela foi determinada que se ela ao menos tocasse nas vestes de Jesus, ela sararia. E diz a palavra que uma multidão seguia Jesus, o apertando, encostando nele, trombando nele. Mas essa mulher, ela veio por detrás de Jesus e encostou na orla do seu vestido. E de repente Jesus na mesma hora parou. E quando ele parou ali, ele começou a perguntar e a dizer: alguém me tocou. E ele começou a apertar a multidão: alguém aqui me tocou. E as pessoas, elas haviam encostado em Jesus, haviam ali, estavam apertando ele. E os discípulos vão dizer para ele: mestre, mas não tem como a gente saber, porque a multidão inteira te aperta. Mas Jesus ele vai dizer assim: mas alguém me tocou de uma maneira diferente, porque eu bem vi que de mim saiu virtude. E ele começou a apertar: alguém aqui me tocou, alguém aqui encostou em mim, de uma maneira diferente. E essa mulher, ela não podia mais se esconder. Diz aqui em Marcos 5, no versículo de número 33, diz a palavra do Senhor o seguinte: então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Olha só, quando aquela mulher
ela toca em Jesus, na mesma hora o fluxo dela se estancou e ela foi curada. Mas o reino de Deus, ele não traz somente cura para a vida de uma pessoa, porque tem enfermidades, tem problemas de saúde que tratamentos médicos vão curar também. Tem remédios que a pessoa ela toma que a dor vai desaparecer. Mas o reino de Deus, ele faz muito mais. Diz aqui no versículo de número 34, que quando aquela mulher, ela confessou-se para Jesus, ela se apresentou para ele e disse para ele toda a verdade. Diz aqui o seguinte: e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Sabe o que o reino de Deus ele faz? Ele cura, ele pode fazer muitas outras coisas, mas ele quer salvar a pessoa que se arrepende, que se apresenta a Jesus e fala para ele toda a verdade. Eu não sei como que você está hoje ouvindo essa live, mas eu tenho certeza de uma coisa: o reino de Deus está se apresentando a ti nessa noite. E Ele não quer somente trazer para dentro da tua casa a paz que você tanto tem clamado, a alegria que você tanto tem clamado, mas Ele quer trazer salvação para você e para toda a tua família. Diga glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O reino de Deus, Ele faz muito mais do que a pessoa imagina. Diz aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 19, a história de um homem chamado Zaqueu, e depois eu vou tentar fazer uma exposição da vida de Zaqueu, que é muito interessante. Mas Zaqueu, ele era um publicano, um cobrador de impostos, que ele era mal visto pelas pessoas, por ele ser um homem judeu que trabalhava para Roma. Ele era considerado um traidor. Mas no dia que Jesus estava passando ali por Jericó, Zaqueu, que é um homem rico, que é um homem que tem uma casa bela, um homem que tem muitas posses, mas ele não tem o principal, amados. Porque às vezes a pessoa, ela pensa que o reino de Deus se alcança com dinheiro. E não é assim. Porque Zaqueu, ele tem uma vida próspera, mas não é feliz. Ele tem uma vida próspera, mas não tem o respeito das pessoas. Ele não consegue ser visto com respeito. E diz a palavra do Senhor que Jesus está passando por ali. E diz aqui em Lucas capítulo de número 19, no versículo de número 5, diz assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com muito gosto. E tendo todos isto, vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Jesus, ele entra na casa de Zaqueu, e Zaqueu, ele foi tão hospedeiro, tão feliz em receber Jesus, ele tratou Jesus muito bem. E as pessoas do lado de fora ficavam murmurando, não contra Zaqueu, mas agora contra Jesus, falando que ele comia com pecadores, que ele se hospedava com pecadores, que aquele homem era um traidor. Mas quando Zaqueu ele ouviu aquilo, ele sem Jesus precisar falar de nada, diz a palavra do Senhor que Zaqueu ele disse: Senhor, eu dou a metade dos meus bens para os pobres, de tudo que eu tenho. E sabe o que eu vou fazer ainda mais? Se eu tiver defraudado alguém, eu vou restituí-los 4 vezes mais. Desprendimento, amados. Desprendimento.
Zaqueu, ele olha para tudo que ele tem, mas nada se compara a estar perto de Jesus. Ele tem uma casa bonita, ele tem posses, ele tem condição financeira, mas nada isso se compara a estar perto de Jesus. E talvez você tenha procurado a felicidade em outras coisas, no trabalho, preencher o teu tempo, o teu vazio no trabalho, ou em passeios. Hoje você tem que ficar confinado dentro de casa. Mas eu garanto para você que se Jesus está na tua casa, na tua vida, se Ele está com você, nada nesse mundo se compara à presença do Deus vivo perto de você. Meu irmão, quando Jesus, Ele ouviu isso, Ele mostrou para Zaqueu o que o reino de Deus, Ele pode fazer pela vida de uma pessoa. Diz aqui, versículo de número 9, e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Olha só, Jesus está dizendo: Zaqueu, essa casa está salva agora. Essa casa está salva. Ele diz para aquela mulher do fluxo de sangue: a tua fé te salvou. Ou seja, o reino de Deus, Ele salva, Ele muda vidas, Ele transforma a condição do ser humano. E essa, meu irmão e minha irmã, é a mensagem que Cristo, Ele anunciou durante 3 anos e meio. Ele anunciou somente arrependimento. E Ele ia mostrando com sinais que aquilo que Ele dizia, que se a pessoa se arrependesse, ela iria colher muito mais. Essa mensagem de arrependimento é a mensagem que tem que ser anunciada, e nenhuma outra mensagem é para ser anunciada. Porque durante o ministério inteiro de Jesus, Ele fala de arrependimento, Ele deixou a ordem para falarmos disso, e nenhuma outra coisa. Ainda mais nesse tempo, amados, que a volta do Senhor está cada vez mais próxima. O que tem que ser pregado é arrependimento. Mas será que todos que pregam arrependimento? Pregam uma mudança de caráter, uma mudança de vida, que tem que vir acompanhada desse arrependimento notório perante o Senhor? Será que Deus, Ele pegou e mandou anunciar outra coisa? O apóstolo Paulo, quando ele tem um encontro com Jesus, e ele é salvo por Jesus ali, ele começa a anunciar arrependimento para onde quer que ele vai fazer muitos discípulos. E diz aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, que o apóstolo Paulo, que está próximo da sua morte, por pregar o evangelho, por amar a Deus, por fazer a vontade do Senhor, ele vai dizer algo muito forte para Timóteo, que acontecia desde os dias que ele estava pregando o evangelho. Isso há 2000 anos atrás, 2 Timóteo capítulo de número 4, versículo de número 1, a palavra do Senhor, olha o que Paulo ele vai dizer para o seu filho na fé, o seu discípulo ali. E diz o seguinte: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Prega a palavra, não prega outra coisa não, prega o que ele anunciou. Olha só, pregue, instes a tempo e fora de tempo. Não prega outra coisa não, em todo tempo prega somente a palavra. Não faça nada, não tenha nenhum outro tipo de estratégia a não ser pregar a palavra de Deus. E diz aqui, redarguas, repreendas as pessoas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. O apóstolo Paulo está dizendo: ô Timóteo,
Não usa de nenhum artifício, não. Prega só a palavra de Deus, em tempo e fora de tempo. Você não precisa usar nenhum tipo de estratégia humana, direção humana. Não precisa fazer nenhum entretenimento. Pregue a palavra, mas pregue exortando. Fala de arrependimento. Pega a palavra sem medo. Porque Jesus Cristo, Ele vai vir e vai julgar os vivos e os mortos. E Ele vai dizer aqui no versículo 3... que Timóteo tem que ser diferente, porque diz aqui no versículo 3 o seguinte: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Paulo está dizendo a Timóteo, Jesus, Ele vai julgar os vivos que ouvirem, mas vai julgar você também que prega. Você que prega, você que anuncia, prega, exorta, prega a sua palavra, não inventa nada não. Não inventa coisas, porque vai chegar um tempo que o povo, os pregadores vão ter comichões nos ouvidos. E vão falar que estão ouvindo direções, e vão começar a instruir o caminho da terra para as pessoas, para ficarem na terra, para conquistarem as coisas na terra. Mas você prega a palavra, anuncia o evangelho de Cristo, anuncia arrependimento. E Timóteo, ele vai se tornar um grande homem de Deus, um grande pregador da palavra, amados. Paulo, ele está fazendo o que Jesus anunciou durante os seus 3 anos e meio de ministério. E Jesus, ele vai fazer sinais para quem precisava de um sinal para crer que ele era filho de Deus. Num dia, Jesus, ele vai curar um cego de nascença. Imagina um bebezinho que nasceu cego, que já nasceu cego. A mãe foi criando até virar um homem, cego o tempo inteiro. E aí esse homem encontra-se com Jesus, e Jesus o cura da cegueira da nascença dele. E todos aqueles que viram isso, muitos entenderam que ele era o Filho de Deus, principalmente aquele que foi curado. A família dele dizia, desde quando ele nasceu ele era cego. Como ele ficou curado eu não sei. Jesus, ele anunciava o reino de Deus, o arrependimento com sinais. E amados, diz a palavra do Senhor, que ele ia fazendo tudo isso, anunciando arrependimento, debaixo de uma graça tão maravilhosa, e uma humildade fora do comum. Diz aqui a palavra do Senhor, em Mateus capítulo de número 20, vamos lá comigo em Mateus capítulo de número 20, no versículo de número 28, Mateus 20, versículo de número 28, ele vai fazer uma alegação aqui, que mostra o tamanho da humildade que Jesus ele tem. Diz assim, Mateus 20, versículo 28 diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Olha o que Jesus ele está dizendo para as pessoas que estão ouvindo. Olha, o Filho do Homem, eu vim aqui para essa terra, eu vim para servir as pessoas e para dar a vida, para que aqueles que estavam presos, que estavam como uma pessoa sequestrada, eu sou o preço do resgate de muitos. Olha só o que ele está dizendo, isso é o Filho de Deus que está dizendo. Diz aqui em Lucas capítulo de número 19,
Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, lá dentro da casa de Zaqueu, no versículo de número 10, Jesus, ele vai dizer aqui o seguinte, Lucas 19, versículo de número 10, olha o que Jesus ele vai dizer, anunciando o evangelho do arrependimento e da salvação. Diz o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu vim porque tinha pessoas perdidas por aí, sem saber o que fazer, mas eu vim para essas pessoas, para buscar e salvar essas pessoas que estão perdidas. E meu irmão, minha irmã, você está se sentindo perdido? Você está se sentindo uma pessoa atribulada, que não sabe o que fazer? Jesus, ele veio por tua causa. Ele veio por você para te dar a direção, para te mostrar o caminho reto, para te mostrar o que Ele tem preparado para você. Aleluia! Olha só o que diz em Marcos capítulo de número 2. Vamos comigo lá em Marcos capítulo de número 2, versículo de número 17. A palavra do Senhor, ela vai dizer o seguinte: e Jesus tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Está dizendo, eu não vim para quem é justo não, eu vim para quem é pecador. Eu vim para quem é pecador. Por isso que aqueles fariseus não entendiam. Eles viam Jesus, ele comendo com pecadores, e diziam, esse homem come com pecadores. Mas pense comigo, se Jesus aqui na terra não comesse com pecadores, ele ia morrer de fome, porque todos são pecadores, todos são, inclusive os religiosos. Então Jesus, ele veio para salvar, para resgatar, para chamar os pecadores ao arrependimento. E Jesus, ele fez isso durante 3 anos e meio. E naquela sexta-feira, semelhante como a sexta-feira que nós comemoramos agora, a sexta-feira da paixão, naquela sexta-feira, Jesus, que não tinha crime nenhum, ele vai se entregar, e ele passou por uma tortura muito intensa. Ele foi torturado, ele apanhou muito. Ele vai ser acometido por várias horas de tortura, tanto psicológica quanto física. A Bíblia relata a morte de Jesus como uma morte muito cruel. Ele teve que passar por uma morte que nenhum ser humano passou, amados. Ele não ficou nem uma gota de sangue dentro do seu corpo. E mesmo assim, ele não negava a cruz dele. Ele pega aquela cruz que nem era dele, abraça aquela cruz e vem carregando. Até ali no Calvário, onde eles colocam cravos nas suas mãos, ele é pendurado no madeiro. E aí Jesus, ele vai render o seu espírito. Ele fala, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E diz que Jesus, depois deles terem colocado uma esponja com vinagre na boca dele, ele vai dizer, está consumado. E naquela hora, diz que houve uma escuridão no céu. O céu que estava claro, aquele sol escaldante, enegreceu desde o meio do dia até a hora que o Jesus, ele rende o seu espírito, e vai ficar assim. É como se a luz do mundo tivesse se apagando naquele momento. Mas sabe qual que é o pior dia que eu acho que foi para a humanidade? Foi aquele sábado. Imagina
Você que está ouvindo agora, imagina se Jesus ele não tivesse te guiando. Imagina se ele não tivesse se revelado para você. Aquele sábado, Jesus está dentro de um sepulcro, é como se ele morreu, é como se Deus não existisse. Imagina só como que foi aquele sábado. E eu não sei como que tem pessoas que conseguem viver como se Deus, ele não estivesse controlando as coisas. Aquele sábado, ele deve ter sido de um vazio imenso. Porque só de pensar nisso, o coração já se entristece. Porque eu sei da minha vida quando eu não conhecia Jesus. Você sabe da sua vida quando você não conhecia Jesus. Talvez a sua vida era atribulada, era uma vida presa no vício, era uma vida de choro, de tristeza, de sofrimento. Era uma vida sem sentido. A vontade de morrer vinha todo dia. Mas, meu irmão e minha irmã, por causa que ele veio para anunciar para os pecadores que se arrependessem, que tem um novo tempo, e como ele veio para anunciar para aqueles que estavam perdidos que tinha salvação. Eu não sei se você está se sentindo vazio, mas o único que pode preencher o vazio da tua vida é o Senhor Jesus Cristo. É somente Ele. É somente Ele que pode preencher aí dentro da tua alma, do teu espírito, tirar esse desejo de morte. Aquele sábado lhe deve ter sido terrível, mas diz que num domingo, aonde em Israel se comemora a Páscoa, logo de manhã cedo, ainda estava escuro. A Bíblia ela diz que ainda estava escuro, mas eu imagino que Maria Madalena nem conseguiu dormir aquela noite, porque o vazio do sábado era tão grande, a tristeza era tão grande que o sono não vem. Ela vai levantar bem cedo, ainda tudo escuro, e foi lá para a porta do sepulcro. E quando ela chega lá na porta do sepulcro, a pedra que prendia o sepulcro, ela estava lançada longe. É como se tivesse ouvido uma explosão ali dentro. E aquela mulher, quando vê que a pedra está arrombada, ela nem foi lá dentro, ela foi correndo anunciar para Pedro e João: olha, a pedra foi tirada, não tem, parece que roubaram ou tiraram ali o meu Senhor, vamos lá. E Pedro e João vão correndo na frente, vão correndo, entram lá dentro do sepulcro e veem ali aquele véu que cobria Jesus, aquele lenço que eles usam para ir balsamar, ali dobrado num cantinho. E eles saem dali, saem de dentro do sepulcro já vazio. E Maria Madalena, ela vai ficar ali do lado de fora, vai ficar ali do lado de fora chorando, 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 porque ela não sabe aonde que Jesus está. Mas logo naquele domingo de manhã, amados, diz a palavra do Senhor que ela está ali sentada, e chega Jesus, só que ela não reconhece a sua voz. Ele fala: mulher, por que você está chorando? Ela vai dizer: é porque pegaram o meu Senhor e eu não sei aonde colocaram ele. Levaram ele embora. E aí, Jesus ele fala para ela, ele chama ela pelo nome. Ele não vai falar mulher, ele fala Maria. É igual Jesus quando ele fala com você. Ele falou João, André. Ele vai falando. Ele chama a gente pelo nome. Ele chama você. Ele não te chama, não. Ele te conhece. Ele sabe o teu nome.
E quando ela ouviu que ele chamara ela pelo nome, ela vai dizer assim, Rabone, que quer dizer Senhor dos céus e da terra. Aleluia! E quando ela disse isso, a alegria começou a plantar no coração daquela mulher que se reencontrou com seu Salvador. E eu quero que você hoje entenda isso. Ele venceu. E hoje, no domingo de Páscoa, é um dia ideal para você que há muito tempo anda vazio, meu irmão. Que tem chorado, que não tem conseguido dormir. Que tem ficado passando momentos difíceis e não consegue sair. A verdadeira alegria é quando você se encontra com o Rabone, com o Senhor dos céus e da terra. Aleluia! Louvado seja Deus! Então, até aquele domingo, amados, foi isso que aconteceu. Jesus ele vai ressuscitar. E aí a alegria no coração dos discípulos era maravilhosa, porque o Senhor ressuscitou. E para que não ficasse dúvidas, Jesus, ele mesmo sem nenhuma gota de sangue no seu corpo, ele vai andar 40 dias ali na terra ainda. Ele vai ficar andando, ele entra dentro da casa, e se tem alguém comendo, ele faz questão de comer também, para provar que ele não é um espírito, porque espírito não come nada, e ele vai comer mel, ele vai comer pão, ali junto com as pessoas, para eles verem que ele estava vivo de verdade. E aí até Tomé, ele vai colocar os dedos ali nas feridas de Jesus, que ainda que estavam abertas, não sangravam mais, porque até a última gota de sangue era o preço do resgate. Era o preço do pagamento. As feridas com pregos gigantescos, não saía mais sangue, porque até a última gota foi dada por mim e por você. Depois de 40 dias, Jesus, ele vai chamar os discípulos e mais ou menos 490 pessoas que estavam ali também, porque a palavra do Senhor diz que tinha cerca de 500 testemunhas. Jesus ele vai dizer assim para elas, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Anuncia boas novas que vem com arrependimento. Quem crer e for batizado, e o batismo é para arrependimento. Aquele que perseverar até o fim, se arrependendo, será salvo. Porque foi-me dado todo o poder no céu e na terra. E aí, diz a palavra do Senhor, que Jesus ele começou a subir diante daquelas 500 pessoas. Está escrito na palavra do Senhor. Estou resumindo para a gente chegar no ponto-chave da pregação. Ele veio para chamar o pecador para o arrependimento. Ele veio para pegar aquele que estava perdido, sem saber para onde ir e mostrar o caminho. Ele veio para tudo isso. Mas agora Jesus ele está indo embora. Ele está subindo diante de 500 testemunhas e diz que ele foi recebido no céu. E diz que um anjo vai dizer para aqueles homens que estavam ali, varões galileus, esse mesmo Jesus que foi recebido no céu, em breve ele voltará. Mas, por que eu estou te dizendo tudo isso? Porque a mensagem, depois que Jesus ele sobe, continuou sendo pregada, que é a mensagem de arrependimento. E Jesus, ele até hoje continua perdoando. Ele continua perdoando os que se arrependem. Quer ver comigo? Vamos em Hebreus, no capítulo de número 4. Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 16. Olha o que a palavra do Senhor, ela vai dizer aqui, amados. O escritor da carta aos Hebreus, ele vai falar que Jesus está lá na glória, e ali ele está
assentado em um trono. E nesse trono, diz a palavra do Senhor, que é um trono abençoado e diferente. Diz aqui em Hebreus 4, versículo de número 15. Vamos ler até a partir do versículo de número 15, diz assim. Vou ler o 14 também. Diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, o nosso arrependimento, a nossa fé nele, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Passe um traço aí na tua casa debaixo de trono da graça, para que possamos alcançar misericórdias e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Repare que o escritor da carta aos Hebreus está dizendo: cheguem ali diante dele, com fé, com confiança, a graça do trono do favor que a gente, no trono daquele que vai nos perdoar, porque ele conhece as nossas fraquezas. Mas você tem que estar diante dele, confessando os seus pecados e se arrependendo, porque ele continua perdoando. Diz aqui na primeira carta de João, vamos lá no finalzinho da Bíblia, 1 João, capítulo de número 1, versículo de número 8. 1 João, capítulo 1, versículo de número 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não a verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel. Diga, Jesus é fiel. Isso, diga mais alto: Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha só, ele está dizendo que aquele que se arrepende, Jesus ele continua perdoando, por causa que ele está num trono de graça. E diz aqui no versículo, no capítulo de número 2, de João mesmo, na primeira carta de João, no capítulo de número 2, no versículo de número 1, João ele vai dizer o seguinte: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Então, repare que ele, aqui na terra, anunciou arrependimento. Ele veio, ele disse, ó, eu vim para isso, para anunciar arrependimento. Ele morreu para resgatar aqueles que se arrependem. E ele agora continua no trono da graça, e todos aqueles que se arrependem e que vão até ele, ele continua perdoando. Amém? Mas a palavra do Senhor, ela diz que ele vai voltar. Que ele que está no trono da graça, ele se levantará dali e virá. Ele voltará. E esse é o ponto-chave que eu quero que você reflita. Você está pronto para a volta dele? Ele veio para anunciar, para resgatar, para mostrar para as pessoas viverem uma vida diferente. Ele vai voltar.
Você está pronto para a volta dele? Não, pastor, estou sim, claro que eu estou. Eu quero que isso aconteça o mais rápido possível. Amados, aqueles que entenderam a mensagem de Jesus Cristo e se arrependeram, quando se encontrarem com Jesus, vai ser o melhor dia das suas vidas. Vai ser um dia maravilhoso. Vai ser o dia que a morte foi tragada na vitória. Vai ser o dia que a vida abundante se manifestará na vida das pessoas. Não haverá sofrimentos mais, não haverá tristezas mais. Se você está esperando a volta do seu Salvador arrependido, se prepare para o melhor dia da tua vida. Oh, que maravilha! Como será maravilhoso! Mas quero falar com você que não consegue se arrepender, que não toma uma posição na sua vida. Você está preparado para a volta de Jesus? Ele vai voltar. Não, pastor, sabe o que eu vou fazer quando Jesus ele voltar? Eu vou me ajoelhar e vou ficar ali de frente para ele. Me perdoa, me perdoa. Meu irmão, não dá mais tempo. Sabe por quê? Jesus ele diz assim: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. O João ele fala assim: olha, nós só temos um advogado lá junto com o Pai, que é Jesus Cristo, que vai interceder por nós. Mas quando ele voltar, ele não volta como advogado, ele volta como juiz. Ele volta para condenar aqueles que ele tentou salvar e não quiseram. Aqueles que até por um momento até diziam que queriam ser salvos, mas não conseguiram se firmar na verdade da palavra de Deus. Olha só o que diz a palavra do Senhor aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 5, no versículo de número 22. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22. Diz a palavra do Senhor o seguinte: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Está dizendo, meu Pai, Ele me deu autoridade para julgar. Aqueles que não me honrarem como honram a meu Pai, eles simplesmente, eles serão julgados por mim. E às vezes, amados, a gente vê tantas pessoas até agradecendo a Deus. Até agradecendo a Deus. Amados, tem tantas pessoas que atribuem muitas coisas e agradecem a Deus. E você já deve ter visto isso também. Tem bandidos que vão assaltar, mas fazem até uma oração primeiro. Vamos orar para que Deus venha nos proteger. Tem pessoas que conseguem glorificar a Deus, mas Jesus ele está dizendo, se não honrar o Filho como honra o Pai, será julgado pelo Filho. Às vezes a pessoa, igual hoje, domingo de Páscoa, ela começa a honrar a Aparecida. E amados, com todo respeito, não quero ofender a tua religião, mas quem que estava na cruz na sexta-feira da paixão? Quem que estava de pendurado lá? Responda! Quem que morreu? Foi a mãe de Jesus? Foi Pedro? Foi João? Foi Judas Tadeu? Foi quem?
que estava de pendurado? Quem que verteu até a última gota de sangue? Por isso que ele está dizendo, se não honrar o filho como honra o pai, será julgado pelo filho. Será julgado por ele. Porque não tem ninguém que mereça a honra que Jesus Cristo, ele conquistou. Diz aqui, ó, continuando, diz aqui, ó, versículo de número 23, diz assim, versículo de número 22, e também o pai a ninguém julga, mas deu ao filho todo o juízo, para que todos honrem o filho como honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Aquela pessoa que está morta espiritualmente, talvez você estava morto espiritualmente, mas hoje o Senhor ele está te perguntando, você está pronto? Porque Ele vai voltar, não para defender, mas para condenar, amados. Ele não vai voltar e ficar ali pronto para te defender, não, porque Ele recebeu juízo. E diz aqui a palavra do Senhor, que vai ser terrível. Terrível. Olha o que diz em Apocalipse 6. Apocalipse 6, versículo de número 12. Apocalipse capítulo de número 6, versículo de número 12. Diz a palavra do Senhor o seguinte: e havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Você está preparado para esse dia? Ricos, poderosos, servos, entre aspas. Você está preparado? Esses homens tentaram se esconder, mas eles preferiam morrer. Lança a rocha sobre a minha vida para me esconder, mas me esconda da ira do Cordeiro, porque está chegando o dia da sua ira. E sabe qual que vai ser a ira do Cordeiro? O arrependimento ter sido oferecido e a pessoa não querer. A luz ser oferecida e a pessoa preferir as trevas. Arrependimento. Você está preparado? Vai ser terrível, amados, porque ele não vai ter, não, ele vai ter misericórdia da minha vida. Meu irmão, olha o que diz Apocalipse 20, versículo 11. Você que não se arrepende não, para você ver. Apocalipse 20, versículo 11. Olha só o que diz a palavra do Senhor aqui. Diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros,
e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritos nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Você pode clamar por misericórdia, por arrependimento. Agora ele perdoa. Mas quando ele voltar, quando ele se levantar do trono da graça e se assentar no trono branco do juízo, meu irmão, vai ser terrível. Tudo é arrependimento. A Páscoa, ele ressuscitar, ele me dá motivo, sabe para quê? Para todos os dias me arrepender. Porque ele ressuscitou, ele subiu, ele está sentado no trono da graça, mas ele vai voltar. E quando ele voltar com a vara de ferro na mão, não tem, eu quero o advogado. Quando chamar o juiz, ele se sentará no trono. Ah, mas eu não ouvi. Não, ouviu sim. Ah, mas eu não tive tempo. Teve tempo sim. Você que escolheu essa vida. Pastor, mas o que eu faço então? Arrependa-se hoje. Arrependa-se hoje. Muda, porque Deus ele não sente prazer na morte do ímpio, não. Você acha que Deus ele quer ver você sendo lançado no lago de fogo e vai ficar, maravilha? Não. Ele quer que você se arrependa dos maus caminhos e viva. Não importa. Ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe das nossas dificuldades, mas eu sei em quem eu tenho crido. Ele sabe das minhas falhas, mas eu sei em quem eu deposito a minha fé. Por isso, em nome de Jesus, o dia está chegando. O dia do Senhor está perto, está perto. E eu, assim como Paulo, assim como Timóteo, assim como Jesus, o assunto é arrependimento e salvação. Ô pastor, não, mas eu queria conquistar um monte de coisa. Você está querendo ouvir aquilo que você quer. É igual Paulo, ele disse para Timóteo, vai ter gente com comichão nos ouvidos, homens amantes de si mesmo, que vão fugir do arrependimento. Aí, quando as pessoas estiverem poderosas, com cargos excelentes, porque tem gente que troca tudo, ao invés de estar na presença do Senhor. Não, eu quero virar presidente da empresa. Se mata de trabalhar, morre de tanto trabalhar. Eu quero virar gerente disso aqui. Se mata de trabalhar e a salvação indo embora. Até consegue poder, mas naquele dia que ele estiver sentado sobre o trono, esses vão dizer, caiam as paredes, o teto em cima de mim, e me escondei da ira do Cordeiro, porque a palavra está sendo anunciada, e uma coisa que ele quer ver é arrependimento. Você crê que Jesus está voltando? Então fica de pé no teu lugar. Você está preparado? Está? Ô pastor, eu estou com o joelho até preto de tanto pedir perdão para Deus, de tanto saber das minhas falhas. Continue assim.
Mas se você tem achado que a maneira que você tem vivido é a certa, e sabe que Deus não se agrada do que você tem feito, se arrependa agora. Ele ainda está no trono da graça, amados. Ele ainda está sentado nesse trono da graça. Chega perto dele com confiança, porque ele é fiel em perdoar. Põe a mão na altura do teu coração. O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: o que vai nos separar do amor de Deus? O que pode nos separar? E ele começa a responder: nem a morte, nem as lutas, nem as aflições. Ele vai dizer que nós temos que fazer tudo para a glória de Deus, quer comais, quer bebais, quer vestis ou fazer qualquer coisa que seja para a glória de Deus. Mas hoje, domingo de Páscoa, a cruz vazia, sepulcro vazio, mas o trono está ocupado. Hoje ainda o trono da graça, ele está disponível para todos que queiram se achegar diante dele. Que em nome de Jesus, ouça o que o Espírito Santo está te dizendo, meu. Você sem Deus não é nada. Confia mais em Deus, não confia na força do teu braço, não. Se o Senhor não cuidar da tua família, não é você que vai cuidar. Se o Senhor não cuidar dos teus negócios, não vai ser você quem vai cuidar. Acorda! Acorda, que ainda dá tempo de você chegar no trono da graça e falar com Deus: Senhor, me perdoa, porque eu pensei que eu podia fazer alguma coisa. Não faça nada, porque nós não podemos sem Ele viver e vencer nada. Não tem ministério que é abençoado sem Deus. Não tem igreja abençoada sem Deus. Não tem congregação abençoada se Jesus não estiver ali. Não tem casa, não tem emprego. Se a pessoa não tiver tempo para Deus, não tem emprego abençoado. Não tem vida, não tem namoro, não tem casamento, não tem família. Se Jesus não estiver dentro, não tem sentido. Zaqueu, ele podia ter uma vida boa para as pessoas, mas o que ele queria era que Jesus estivesse dentro da casa dele. Eu hoje, com muita humildade no meu coração, amado, quero fazer um convite para você da parte de Deus. Porque esse convite eu não posso fazer de mim mesmo, porque se não vem do Senhor, não tem valor nenhum. Você que ainda não entregou a vida para Jesus, você não quer entregar hoje, não? Ele está no trono da graça, ainda dá tempo. Ainda que você tenha bebido, tenha fumado, tenha usado drogas, mas se Deus está falando dentro de você,
através dessa mensagem, você quer entregar a vida para Jesus agora? Levanta a tua mão direita, bem alto. Levanta a tua mão para Jesus Cristo. Isso. Você está afastado da casa do Senhor, da presença de Deus? Você não está preparado para a volta dele, não? Então prepara agora, volta para o caminho do Senhor. Pastor, eu quero voltar para Jesus agora. Então ergue tua mão direita bem alto, bem alto. E você que está ouvindo essa mensagem, mas está se sentindo fraco, está faltando vigilância, você está muito carnal, você precisa pedir a força do Senhor, chegar no trono da graça, porque diz ali que tinha os poderosos, tinha os ricos, mas tinham servos também pedindo para que escondesse da ira do Cordeiro. É porque não estava servindo de verdade. É porque não estava servindo a Deus. Porque você pode ter entregado a vida para Jesus, mas se você não está servindo a Deus, se prepara para a ira do Cordeiro. Se você está vivendo de fachada, de aparência, se prepara para a ira do Cordeiro. Porque servo também vai pedir para se esconder da ira do Senhor. Pastor, eu preciso. Essa máscara minha tem que ser arrancada. Eu recebi uma consagração de Deus que não está valendo de nada, que não serve para nada. Virei pastor de livro, presbítero de nada, de ninguém. Sou diácono de nada. Se você está se escondendo de Deus, se prepara também. Você está preparado para a volta dele? Quando você levanta a mão e fala: volta, Senhor! Arrepende-te, porque ele ainda perdoa. Você que está entregando a vida para Jesus, se ajoelha. Você que está voltando para os caminhos do Senhor, se ajoelha. Você, oh aleluia, que sente necessidade de se ajoelhar. Nós não podemos viver de aparência, não. Qual que é a real intenção do nosso coração? Ele vê toda a trama, vê tudo. Ele vê tudo, toda a trama. Se arrepende que ainda é tempo. Se arrepende. Porque senão a ira do Cordeiro, ela virá, porque ele vai dizer: eu vim para servir. Eu vim para chamar o pecador para o arrependimento. Eu vim para salvar aqueles que estavam perdidos. Eu vim anunciar isso e fui para o meu Pai. Fiquei ainda milhares de anos perdoando. E agora eu voltei. Por que você não aceitou o meu perdão? Por que você não aceitou o meu perdão? Por que você continuou no erro, amando as coisas terrenas? Por que você não conseguiu vencer isso? E sinto que eu te ajudo. Tem misericórdia, Senhor. Põe a mão na altura do teu coração.
Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. A minha vida eu entrego em tuas mãos. Senhor meu Deus, eu te peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus erros, pela minha negligência com o Senhor. Me perdoa por todas as vezes que a minha prioridade não foi te buscar, não foi me arrepender, não foi te servir. Pai bendito, eu nesta noite, nesse domingo de Páscoa, eu me ajoelho como pecador diante de Ti e Te glorifico por tudo que o Senhor fez por mim. E eu Te peço perdão por muitas vezes não conseguir fazer nada por Ti, porque em primeiro lugar vem as minhas coisas e não vem aquilo que o Senhor quer, que é arrependimento, que é a nossa confissão. Meu Pai, me fortaleça, escreve o meu nome no livro da vida, para que eu entre na Tua presença com alegria, até o último dia da minha vida aqui na terra, mas também por toda a eternidade, na Tua glória, em nome de Jesus, amém. Deixa eu orar por você. Pai querido e Deus amado, muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor disse para todos nós, para a congregação, para a casa, para o lar dessa pessoa. Porque, meu Deus, o Senhor não tomará o culpado por inocente. Porque naquele dia não vai adiantar nós dizermos que não ouvirmos e que não compreendemos. Mas, meu Deus, eu te peço, nós nos prostramos diante do trono da Tua graça. E eu creio, meu Pai, que o Senhor é fiel em perdoar. Mas não somente perdoe, mas também nos fortaleça até o último dia das nossas vidas. No nome de Jesus, é o que eu te peço, meu Deus, e te agradeço. No nome de Jesus, amém e graças a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Como Deus Ele cuida, né? Como que Deus Ele é maravilhoso. Deus Ele restaura. Você que, por exemplo, entregou a vida para Jesus, procura uma igreja que pregue a palavra, amados. Não vai atrás de milagres, de bênçãos, não. Busca o reino de Deus e a justiça dele, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Vá atrás da palavra de Deus, que ela te sustentará. Você que, por exemplo, não batizou nas águas ainda, se batiza. Você precisa se batizar. Isso vai provar para Deus o teu arrependimento. Então, de você que hoje ouviu essa palavra e Deus puxou tua orelha, continua firme no Senhor. Não troca o teu chamado por um prato de lentilha, não. Se arrependa, porque Deus Ele vai te honrar poderosamente em nome de Jesus. Amém? Que Deus Ele abençoe a tua vida.